Hoje o Comitê de Política Monetária do Banco Central divulga a nova taxa básica de juros. A expectativa no mercado é grande de uma redução razoável, por isso que eu vou conversar com o professor Marco Aurélio Cabral, economista da Universidade Federal Fluminense. Bom dia, Marco, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Então, o mercado diz aí uma expectativa de redução de 1%. Você concorda com esse tipo de previsão? Eu acho que o que a gente tem hoje é um conjunto grande de opiniões, mas elas giram em torno de uma previsão entre 0,5% e 1% de redução da taxa de juros. Eu confesso assim que eu acho que tem um papel agora que é tipicamente do Banco Central e do Ministério da Fazenda de avaliar os riscos, né, de a gente fazer uma redução um pouco mais firme agora nesse momento das taxas de juros. E por que isso? Porque, fundamentalmente, o investidor estrangeiro está olhando para o Brasil e para as taxas de juros brasileiras e está vendo elas como taxas muito, muito atrativas. E, ao longo dos últimos anos, tem colocado muito dinheiro aqui dentro. Então, assim, há um risco razoável que, a médio e longo prazo, a permanecer esse ritmo de redução, de algum momento esse capital estrangeiro se retirar do Brasil, Guilherme. Então, assim, nós teríamos uma fuga de capitais que poderia aí ameaçar a nossa moeda. Mas eu, honestamente, nesse momento, na minha opinião, eu não vejo esse risco. Eu acho que o Banco Central poderia tranquilamente fazer um corte de 1% na taxa de juros. Nós ainda estamos longe, talvez, desse limiar de fuga de capitais mais maciços. O objetivo do Banco Central seria para estimular a economia interna? Evidentemente, existem alguns efeitos até anti-inflacionários nesta diminuição da taxa de juros. Eu vinha conversando com você agora há pouco, colocando-se do lado das empresas industriais e de comerciais, elas enfrentam hoje como uma das partes das despesas delas, de custos delas, para a sua existência, sobrevivência, o pagamento dos juros. Então, na medida em que se diminuem as taxas de juros, aquelas empresas que estão endividadas em reais, elas hoje também vão pagar menos juros. Então, há uma pressão menor por aumento de preços e margens. Agora, o Banco Central está de olho nessa crise europeia, né? O que está acontecendo lá fora e a preocupação com o futuro do Brasil por conta desse problema. Nós temos esse efeito agravante, que é um efeito que não é conjuntural, ele é estrutural, na medida em que em 2008 foram colocados em movimento poderosos mecanismos desestabilizadores internacionais. Então, o que a gente está vivendo hoje é uma consequência natural, eu diria, do que foi a crise de 2008. Agora, nesse momento, há um conjunto de empresas brasileiras que está endividado em dólar. Este conjunto de empresas preocupa, porque, a despeito de todos os avisos, houve ainda uma insistência numa política de arbitragem financeiras, mesmo em empresas industriais. Então, assim, eu acho que um descontrole cambial agora, mesmo que seja contido e resultado de um movimento especulativo, pode atrapalhar um pouco alguns vencimentos dessas empresas.